A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Alfa, ômega, princípio e fim, sim Ele é, sim Ele é. Oh, glória! Rogério Salva-Vidas aqui, mais uma vez falando da palavra de Deus, onde nós falamos do Evangelho, nós refletimos a palavra de Deus para que aquelas pessoas que estão precisando alcance também uma graça, porque é Ele que faz, não é o homem que faz, é sim Deus que faz. Quando você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, você que está me vendo aí, o Rogério sempre aqui, dando oportunidades para você voltar para Deus, para você voltar para o caminho, para você, é um pingo, eu só posso te dar esse pingo de fé, porque é Ele que vai te mostrar o verdadeiro caminho. E ontem nós vimos no dia 12/8 o Evangelho de Mateus, aonde Deus fala conosco através do evangelista, aonde ele fala para nós que do Mateus 18, do 1 ao 5, depois versículo 10, depois versículo 12, do 18 mesmo, do 12 ao 14, aonde nós vamos refletir essa mensagem. Vou ler essa mensagem para você se recordar, aonde ontem eu não fiz live porque estava trabalhando, mas hoje Deus me deu essa oportunidade de falar meia hora, 20 minutos dessa mensagem grandiosa que Deus nos deu, aonde ele está no Mateus 18, do 1 ao 5. Vamos refletir então essa mensagem e depois eu vou falando versículo 10, de versículo tal, para você acompanhar na sua Bíblia, na palavra de Deus. Diz assim a mensagem: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus nos dê entendimento da palavra, usa a minha boca para falar para o coração daquelas pessoas e proteja o meu coração, e que entre no coração de cada um essa mensagem que vai ser referida, que vai ser deferida a essas pessoas que necessitam de uma palavra da verdade. Diz assim no versículo 18, capítulo 18, versículo 1: naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como estará acolhendo a mim mesmo. Olha a mensagem, vamos refletindo já vai guardando no seu coração essa mensagem. Depois ele diz assim, no versículo 10: cuidado, não desprezeis um só destes pequenos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que estás nos céus. Versículo 12: que vos parece, se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos morros para ir à procura daquele que se perdeu. E se ele a encontrar, em verdade vos digo, terá mais alegria por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequenos.
Essa é a primeira palavra do dia 12 do evangelista Mateus para nós. Essas são as palavras da salvação, aonde nós vamos referir outra palavra que diz no dia do dia 13, essa mensagem, que é hoje. Ele diz assim, no capítulo 18, para depois a gente somar tudo e fazer um contexto só para não virar pretexto. E aí ele diz assim no versículos 18, do 15 em diante, 15 ao 20, ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, tu e ele a sós. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, de modo que toda questão será decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Eu vos digo, mas isto, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, meu Pai que está nos céus o concederá. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Essas são as palavras da salvação. Amado Senhor Deus, Pai de misericórdia, diante da Tua mensagem, diante dessa proclamação da Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos ouvidos, fale aos nossos corações, para que o Senhor seja sempre o canal de graça, para que aonde, Pai, estiver 2 ou mais reunidos, ouvindo a Tua mensagem, que o Senhor esteja presente e faça milagres, prodígios e sinais. Senhor, que nessa mensagem, Senhor Jesus, nós possamos entender e introduzir nas nossas vidas, Pai, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Por isso eu lhe peço, em nome de Jesus, me dê o discernimento, me mande o Espírito Santo em meu coração, na minha mente, na minha boca, para que eu possa proclamar sempre a Tua mensagem na verdade. Tudo isso eu lhe entrego para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Hoje, dia 13 de agosto, uma tarde aonde Deus quer falar conosco. E na primeira mensagem ele nos coloca algo grandioso. Já imaginou Deus chegando e colocando uma criança no meio de uma roda de amigos, numa roda de trabalho, numa roda na igreja, enfim, ele coloca essa criança para nós observarmos essa criança. A criança tem pecado, sim ou não? A criança tem coração ruim, sim ou não? A criança, ela se altera com qualquer coisa, sim ou não? Então ele coloca essa criança para dizer assim, que nós temos que ser semelhante a uma criança. Nós temos que brincar, nós temos que falar, nós temos que fazer coisas que crianças fazem. As crianças dão risadas, as crianças gostam de receber presentes, as crianças gostam de estar sendo bajulada. E é isso que Deus coloca nessa primeira passagem, que para sermos grandes, para sermos igual o reino de Deus, para quem é maior no reino de Deus, nos céus, temos que ser igual, semelhante a uma criança, com um coração puro, com um coração zeloso, com um coração sem malícia, com um coração sem maldade, com um coração que seja semelhante ao do Pai.
que o pai não tem maldade, que o pai não tem rancor, que o pai não tem egoísmo, que o pai não tem inveja, que o pai não tem discórdia. Então ele coloca essa mensagem para nós, que Jesus, ele chama, ele coloca uma criança no meio para que as pessoas que estejam ali, os discípulos, que é o sermão daquela comunidade, aonde precisava ouvir a mensagem, entendesse o que ele estava falando. Ele fala em parábolas, ele coloca as metáforas, mas ele coloca algo que nós temos que entender, que para estarmos no reino de Deus, nós temos que ser semelhante a uma criança, com um coração puro, com um coração sem malícia, com um coração sem maldade, com um coração limpo. É isso que ele está colocando aqui para essa comunidade, para que as pessoas se convertam. Mas ele fala: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não tornares como uma criança, não entrará no reino dos céus. É simples, irmão, é simples. É momento de você escutar a palavra, é momento de você entender a mensagem e falar: peraí, aonde eu tenho errado? O que eu estou fazendo de errado? Como estou pedindo? Olha só, uma criança pedindo ao pai um presente. Ela vai chegar: eu vi esse presente. E ela vai citar o nome, porque ela viu, porque criança ela decora, ela guarda. E aí o pai fala: ah, eu não tenho. Sabe o que vai acontecer? A criança vai ficar quieta, possivelmente ela vai ficar doente, porque a criança precisa, a criança necessita, é o ego dela de receber aquele presente. Ah, mas filho, eu não tenho esse presente para te dar agora. E aí ela vai ficar triste. É o que acontece com o nosso coração. Quando a gente recebe não na vida, quando a gente recebe algo que deferiu contra a nossa pessoa, nós ficamos como? Com o coração triste, com o coração rancoroso, com o coração já pegando fogo, porque a primeira coisa que vem na nossa mente é falar: para dar para outro tinha, para ensinar outro, ensinou, para falar para outro, fez, mas agora eu que sou o filho, que sou uma criança, que estou pedindo, nós não vamos fazer. Então Jesus, ele coloca isso para essa comunidade, que para entrarmos no reino de Deus, nós temos que ser um coração puro. Ah, não deu, não conseguiu, não fez, não guarda no seu coração. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que deixar passar e falar: Senhor, tome conta dessa situação, porque o Senhor sabe o que eu fiz, o Senhor sabe o que aconteceu, e Deus, ele vai estar olhando para você, porque você não guardou esse rancor no seu coração. E por isso que ele diz assim: cuidado, no versículo 10, cuidado. Ele dá uma afirmação, ele fala: cuidado, cuidado, porque mas antes ele fala assim: quem provocar a queda de um destes pequenos que creem em mim, melhor seria que ele amarrasse ao pescoço a uma pedra de moinho e os lançasse ao fundo do mar. O que ele está falando? Que tem pessoas que são criticadas, pessoas que falam pequenas são os fiéis, aquelas pessoas que estão, eu comentei sobre isso, sobre a pessoa que vai na igreja e vai com o coração limpo, com o coração disposto a servir é ministério, lembra-se disso. E aí a pessoa vai e fala: vai lá pro banheiro. A pessoa fala: peraí, eu vou pro banheiro? Ah, capaz mesmo, vou pro banheiro nada não. Ah, então você vai lá pra acolhida? Ah, não vou nada. Ah, então você vai na onde? Vai no ofertório? Ah, não vou nada. Então ele está falando: quem provocar a queda de um só destes pequenos que creem em mim, melhor seria o que? Amarrar uma pedra no pescoço e lançar no mar, porque você está sendo contra os princípios daqueles fiéis que vão à igreja em busca
de ajuda, em busca de ajudar a igreja a crescer espiritualmente. O milagre, ele vai acontecer no banheiro, o milagre vai acontecer na rua, o milagre vai acontecer na acolhida, o milagre vai acontecer no ofertório, o milagre vai acontecer aonde a pessoa estiver, porque a hora que o padre estiver dando a bênção não vai servir para aquelas pessoas que estão sentadas lá na frente não, para aparecer na televisão não. O padre está dando a bênção é para todos, até aquelas pessoas que estão na televisão, elas vão receber a bênção se elas estiver com o coração contrito, sem arrependimento, com o coração contrito e arrependido para a nova conversão. Essa é a bênção que recebe, porque a hora que o padre levanta a mão, a bênção não é só para um, a bênção é para todos. É Jesus falando: ó, eu estou dando a graça, eu estou dando a bênção, vai em paz, que o Senhor vos acompanhe. É isso que ele fala para nós. E nós, quando nós estivermos com o coração igual de uma criança pura, um coração sem malícia, um coração sem maldade, nós vamos receber a graça, porque a graça, ela vem de graça. A palavra de Deus, ela é de graça. Ninguém cobra para ouvir, para pagar para ouvir a palavra. Você não vai na igreja e vai pagar para ouvir. A oferta é dada com o seu coração, do tamanho do seu coração. Então não precisa você chegar e falar: ah, hoje eu vou receber uma graça, e vai lá dar 100 reais. Ah, hoje eu vou receber uma graça, vou dar 50 reais. Porque aquela mulher, ela não tinha nada. Ela não tinha nada, enquanto aquele deu vários tambores de ouro, e de repente ela só tinha uma moeda. Então ela recebeu a graça, porque Deus, ele olha o coração de uma criança. E quando nós tivermos um coração semelhante ao de uma criança, ele vai nos dar a graça. Como assim, irmão? É você acolher o próximo, é você acolher o próximo, é você levar esse mandamento para ele: amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a ti mesmo. É você ter o acolhimento por aquelas pessoas que precisam e necessitam da palavra de Deus. E Jesus, ele usa o mandamento para que as pessoas entendam, porque ele vai dar para você os decretos, as leis, os mandamentos. Então, mas hoje ele te dá dando o que? A palavra de Deus. É a palavra que transforma, é a palavra que edifica, é a palavra que nos dá força, é a palavra que nos dá direcionamento. E mais, irmãos, mas eu não estou entendendo, mas quem é essa palavra? Jesus Cristo, meu irmão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Minha casa, olha só que ele fala lá em João 14: na minha casa tem muitas moradas. E você, irmão, faz parte dessa casa. Então é só abrir o coração e converter. Como que eu converto, irmão? É você indo ao sacerdote, confessar os seus pecados, mas confessar os seus pecados lá do fundo, lá do interior, aquele um que está escondido, irmão, que você não conta para ninguém. Mas hoje você quer mudar a sua história, você quer mudar a sua vida, e aí você vai no sacerdote e fala aquele pecado que está escondido, aquele pecado que está remoendo, aquele pecado que está te atormentando, e no final nós vamos orar a respeito disso, porque do mesmo jeito que nós estamos nesse mundo, nós estamos sofrendo maldades, nós já sofremos maldades, nós já tivemos tribulações, nós tivemos algo que nos afetam no dia a dia, no conforto, às vezes até dentro da nossa própria casa. Mas Jesus, ele usa o mandamento para você ser instruído, que não são só um, são 10 irmãos: não adulterarás, não cobiçar a mulher do próximo, não fazer isso, não fazer aquilo. É sempre não. Então é o momento de você tirar esse não e colocar sim na sua vida. E com um arrependimento, se você se arrepende e converte, você pode ter certeza, irmão, que a graça vai chegar na sua casa. A conversão, ela é direta, não tem metade. Jesus não vai fazer nada pela metade, a obra dele não é pela metade.
mas seja como uma criança. E ele começa a dizer, falando assim, que vós parece, se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas extraviar, não deixará. Irmão, hoje você pode ser um extraviado da palavra de Deus, uma pessoa que tomou rumos diferentes da palavra de Deus, mas hoje é o momento de volta, é o momento que Jesus estende a mão para você, para trazer você de novo para o reino de Deus. E ele coloca assim, se uma tiver perdido e outras, ele coloca assim, à procura daquela que se perdeu, e se ele encontrar em verdade, ele vos digo, terá mais alegria do que pelas 99 que não extraviaram. Irmãos, eu costumo dizer que 99 das ovelhas elas são já extraviadas. Então Jesus, o peso da mensagem, ela já é convertida. As 99, como eu faço parte, nós estamos também buscando a palavra de Deus. E do mesmo modo, ele vai falar que o Pai que estás no céu não deseja que se perca nenhuma dessas ovelhas. Uma ovelha que se perdeu, ele vai atrás e o céu entra em festa. Às vezes você pode ser somente uma dessas, mas às vezes você pode estar no meio das 99, mas ainda você está com um coração ainda não semelhante igual a das crianças. Você deve estar com o coração com manchas do pecado, você deve estar com o coração de falta de coragem, você tem medo às vezes das coisas que vão acontecer ou que estão acontecendo, mas Jesus ele está te dando essa oportunidade, que o céu entra em festa. Ele fala para ir à procura daquelas que perdeu, e quando eles encontrar, terás alegria por esta do que pelas 99 que extraviaram. Olha só, ele já fala diretamente, ele não vai desviar o caminho, ele fala que terá alegria por aquela uma. Verdade, terás mais alegria do que pelas 99. Sabe por quê, irmão? Porque as 99 ele já sabe, ele já conhece. E às vezes, dessas 99, algumas delas ele ainda não conhece. Por quê? Ainda não voltaram para ele, não entenderam a mensagem, não entenderam o que ele quis dizer. A ovelha perdida é eu e você. Todos os dias nós estamos perdidos, porque todos os dias nós encontramos com o pecado na nossa frente, todos os dias nós debatemos com o pecado na nossa frente, e para sair do pecado não é fácil. Sabe por quê? O pecado é porta aberta. O pecado não é porta fechada, o pecado é porta aberta. Aonde os olhos veem, o pecado já entrou. Aonde tudo que sai da boca, o pecado também, dependendo do que saiu, já pecou. Porque não tem como, tudo que sai da boca não tem como voltar para a boca. Então tem hora que nós temos que meditar, nós temos que refletir, nós temos que vigiar, como diz o evangelho passado, nós temos que ser vigilantes na palavra de Deus, vigilantes nos olhos, vigilantes na boca, vigilantes no coração, vigilantes ao tempo todo. Por isso, Efésios 5, do 16 em diante, se eu não me engano, ou se é do 10 em diante, vai falar que nós temos que estar sempre com a couraça, com o capacete, nós temos que estar sempre com a sandália, nós temos que estar sempre com o escudo, sempre com as defesas ao nosso favor, para que no momento oportuno, as coisas que vier para sua mente, elas não entrarão, porque você estará protegido com o capacete, a couraça da justiça, o escudo, ele já te dá a couraça e o escudo. Você tem duas defesas para que o inimigo não entre, não adentre dentro do seu coração. E agora ele te dá a sandália, para onde você pisar, não pisa em espinhos, não pisa em pregos, não pisa. O que eu estou querendo dizer, irmão? Que você tem que saber para o lugar que você está andando, você tem que saber para onde você está pisando. Cuidado nos lugares que você pisa, cuidado, irmão, cuidado. Que eu digo é o que Jesus está falando aqui. Cuidado, 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 não desprezeis um destes pequenos. Quem que é esses pequenos? São os fiéis, irmão. Temos que ter cuidado de falar com os fiéis, temos que ter cuidado de falar com essas pessoas, porque eu vos digo que os seus anjos do céu, os fiéis, eles são protegidos por anjos, arcanjos. Então, às vezes a gente não entende o contemplar de Deus na palavra. Então,
sem cessar a face do meu Pai que estás nos céus. Irmãos, se os anjos no céu contemplam a glória de Deus, por que, irmão, que nós não podemos contemplar também a glória dos nossos fiéis, dos nossos pequenos, das nossas crianças? Faça-se como criança, seja semelhante como criança, porque o reino dos céus, quem é maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, então nós temos que ser semelhante, igual a uma criança, para que a graça possa nos conduzir à melhor parte, que é a glória, que é o reino. Se nós sermos como criança, nós seremos maior no reino de Deus. Então é um momento de reflexão para essa mensagem do evangelista Mateus, do dia 12/8. Agora entramos, irmãos, em outra palavra, que é do dia 13, que é do dia de hoje. É onde Jesus, ele nos coloca, ele nos dá uma orientação de correção. Ele nos corrige através do que? Da palavra. Ele fala que nós temos que ter oração, irmão. Oração. Como que está a sua vida de oração? Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo tu e a ele a sós. Ele está falando para você, para mim hoje, que se 2 ou mais em meu nome tiver reunido, ele faz presente. Mas, irmão, às vezes nós pecamos contra os nossos irmãos. Às vezes falamos para os atos, omissões, gestos. Às vezes ouvimos aquele telefone sem fio, aonde chegamos a falar algo do irmão sem a defesa dele. Então, eu tenho essa mania. Se alguém falou mal de alguém para mim, opa, falou. Só que um dia essas duas pessoas, elas vão estar juntas. E aí, irmão, vai ser a hora do acerto de conta. Por quê? Porque Jesus, ele quer que sejamos corretos. Mas ele coloca para nós que nós temos que ter oração. Oração em comum. Por que ele diz isso? Porque para nós sermos semelhantes a ele, nós temos que orar. Jesus sobe ao monte para orar. Jesus, ele vai ao monte e ora sozinho. Então ele coloca. Por que nós não fazemos igual ou semelhante a Jesus? Quantas pessoas vão ver esse evangelho hoje da palavra de Deus? Quantas pessoas vão guardar no seu coração essa grandiosa mensagem que é de Deus, que é o Evangelho? Então Jesus oferece a cada um de nós a cura. Ele oferece a cada um de nós a reconciliação. Ele oferece a cada um de nós a conversão. Ele oferece a cada um de nós momentos que precisamos de estar com Ele a sós, ou como um de dois. Oração, comunhão, ele nos coloca, nos dá essa direção. Ele oferece a cada um de nós essa cura espiritual, essa cura que tem que sair, irmão, do nosso coração. Porque quem já não se sentiu traído? Quem já não se sentiu traído? Às vezes a pessoa conta um segredo para outra, e a outra já vai conta para outra, a outra já vai conta para outra, a outra já vai conta para outra, a outra já vai. E peraí, mas quem também não se sentiu julgado? Quantas pessoas não te julgam? Ah, eu vou julgar ele porque ele fez isso. Ah, ele tem nariz empinado. Ah, ele tem um jeito de arrogância. Ele tem um jeito disso. Mas você não teve o tete a tete com essa pessoa. Você não conversou com essa pessoa. Às vezes você fica, ele é snob, ele é isso, ele é aquilo, é o jeito, irmão, é a fofoca. E aí hoje ele nos dá essa direção, ele nos dá essa correção, ele corrige a cada um de nós. Porque, irmão, quem tem que julgar é Jesus Cristo, mas quem foi traído foi Jesus Cristo. Então olha só, lá nos tempos primórdios, lá nos tempos antigos, Judas vem, ele pega por causa de 30 moedas, ele traz Jesus, e aí ele pega, peraí, aquele que eu beijar é ele que é o Filho do Homem, é ele que é o que estão chamando de rei dos judeus. Então ele já foi falado isso, e o julgamento já vem de quem? Dos escribas. Peraí,
esse daí é o filho do carpinteiro, esse aí é o filho lá de Maria, esse daí, será que lá de Nazaré, lá de Belém pode vir coisa boa, pode vir coisa... já está sendo julgado. Então tem momentos que nós temos que estar presente naquelas pessoas antes do julgamento. Nós não conhecemos aquelas pessoas, nós não conhecemos da onde ele veio, mas independente se nós não conhecemos ele ou não, nós não temos o direito de julgar, nós temos o direito de trazer ele para nós. Sabe por quê, irmão? Porque as mesmas necessidades que ele está passando, o mundo inteiro está passando lá atrás. 1 Pedro 5,9. Então nós temos que resistir, nós temos que ser vigilantes nas atitudes, vigilantes nas coisas que nos falam, vigilantes nas palavras, vigilantes no julgamento. Mas quando nós não ouvimos o irmão, a fofoca, irmão, é momento que você vai crescer espiritualmente, é momento que você cresce e espalha. Quando você não ouve o irmão, quando você fica ouvindo o julgamento, quando você sabe que vai crescer no seu coração a maldade. E é isso que Jesus nos corrige, é isso que Jesus nos dá essa direção. O amor só vai crescer quando nós entendemos que o verdadeiro amor é Jesus Cristo. Olha, aleluia, essa foi a melhor palavra que saiu até agora. Olha, quando nós entendemos isso, nós colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida. O amor vai crescer quando nós limparmos o nosso coração para o perdão. Quem você precisa perdoar? Quem que você precisa perdoar? Essa é a direção da palavra de Deus do evangelista Mateus, do 18 ao 15 e 20. Você tem momentos que você tem que perdoar alguém. Aquele coração que está precisando sair, está saindo pela boca, mas está parado aqui. Parece que quando você come um pão, uma farinha, parece que entala aqui, não vai. E você está querendo que saia essa mensagem e não vai. Você está querendo apenas falar, me perdoa, irmão, porque eu falei mal de você. Me perdoa, irmão, eu julguei você. Me perdoa, irmão. Mas você, sabe o que acontece? Você não tem coragem. Você tem medo. Você não conhece a pessoa a quem você julgou. Você não conhece a pessoa a quem você, às vezes, as suas palavras destruíram a vida dele, porque você foi um julgador. Você vestiu, irmão, vestiu a carapuça do irmão, do inimigo, para poder julgar, porque o inimigo, ele soprou no seu ouvido. Cuidado, irmão, por isso que Jesus está falando, cuidado, não desprezei um destes irmãos, um destes pequenos, não despreza um destes pequenos, porque às vezes é um desses pequenos que vai ser grande na sua vida. Aleluia. E hoje, irmão, nós temos que colocar que Jesus, ele pagou o preço por cada um de nós, irmão, por cada um de nossos pecados. Então, irmão, você tem que bater no peito e falar, peraí, eu ainda sou pecador, eu não sou ainda semelhante a Jesus, eu tenho que tirar isso do meu coração. E então você começa a mudar a sua vida, mudar a sua história. E hoje, irmão, hoje nós vivemos um mundo onde nós precisamos espalhar o amor, espalhar a luz que Deus nos deu. É isso que nós temos que fazer. Hoje ele nos remove, irmão. Hoje ele nos remove com nossa intimidade, ou melhor, hoje ele nos renova para que nós temos intimidade com ele, que possamos ser lavados pelo teu sangue. Ele está na cruz, ele morreu na cruz. Hoje ele está vivo, hoje ele reina. Olha só, irmão, a cruz aqui traz a semelhança de vermos Jesus pregado no madeiro. Hoje nós vemos Jesus pregado no madeiro para que nós sentimos a dor do pecado, o que ele morreu por cada um de nós, o que ele sofreu por cada um de nós. E lá em Isaías 55 fala que ele não abriu a boca para nada, ele morreu, ele foi entregue ao matadouro como ovelha. E aí nós entendemos o verdadeiro amor, o amor de Cristo por mim e por você que somos pecadores. Que possamos ser lavados pelo teu sangue. Quando aquela lança
tocou a tua pele, a tua barriga, e saiu sangue e água. Que esse sangue possa ser derramado na sua vida, na minha vida nessa tarde, para que nós possamos cumprir o Calvário, cumprir a dor do Calvário, que possamos ser sempre com crescimento espiritual. Olha para a cruz, irmão, olha para a cruz e deixa ser curado pelo teu sangue. Deixa ser curado pela glória do teu santo nome. Deixa ser curado, porque é Ele o dono do ouro e da prata. É Ele que é o médico dos médicos. É Ele que entra dentro da sua casa hoje para curar, para te ofertar a graça. É isso que nós temos que entender. Foi Ele que nos amou primeiro. Não foi nós que amamos Ele primeiro, foi Ele que nos amou primeiro. Então quando Ele diz, foi eu que te escolhi, não foi tu que me escolheste, foi eu que te escolhi, João 15, Ele vem nos colocar essa direção. Vamos orar, irmão, para a purificação do nosso coração, para a purificação da nossa mente, para a purificação da nossa boca, para a purificação dos nossos olhos. Vamos orar para que Deus possa nos dar essa força, essa direção. A oração, ela é repleta, irmão, do Espírito Santo, quando ela é feita, realizada com um coração de uma criança pura, restaurada no poder do Espírito Santo, porque a criança não tem maldade, a criança não tem vestígio, a criança não tem malícia. Então nós temos que orar como criança. Senhor, eu não sei pedir a Ti, mas eu sei que o Senhor pode me ouvir. Senhor, hoje eu me faço como uma criança, eu quero ser semelhante a uma criança, para que eu possa ter o coração puro igual ao dela. Senhor, me faça nova todas as coisas na minha vida, que a tribulação, Senhor Jesus, venha para me fortalecer, venha para me curar, venha para me restaurar, mas Senhor, muda a minha história. Temos que viver essa palavra que o Senhor nos dá, que é a palavra da vida eterna, que é a palavra que é o Senhor, que é o verbo encarnado na palavra, é a semente que vem me produzir, que vem me fazer dar frutos. Senhor, me fortalece a cada dia no teu poder e na tua graça, que o seu sangue derrama sobre mim todos os dias esse louvor, essa oração, para que eu possa salmodiar, que eu possa cantar hinos, que eu possa fazer com que a sua palavra adentre no meu coração, para que eu tenha essa mudança. Senhor, aquela pessoa que me fez mal, Senhor, eu quero abençoá-la, eu quero cuidá-la dela. Senhor, se o mal veio contra mim, que volte para essa pessoa, mas volta num tom de bondade, não de maldade, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. Então você começa a mudar a sua história. Temos que viver a palavra e ser deixado ela nos envolver, para que nós possamos dar testemunho. É isso que nós devemos fazer. Temos que ser canal de graça para todos os nossos irmãos fiéis. Temos que ser canal de graça para aquelas pessoas que passam. Temos que ser canal de graça dentro da nossa casa, dentro da nossa vida cotidiana, dentro do nosso trabalho. Nós temos que abençoar os nossos irmãos, aqueles que nos julgaram, aqueles que nos fez mal. Nós temos que estar levando a palavra de Deus de forma clara. Sabe como? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O próximo tem que começar dentro da sua casa, mas ele tem que ir lá para fora. O ID do Papa Francisco, eu tenho falado, ele nos deixou algo grandioso, que é o ID de Deus. Quem tem o ID de Deus no seu coração, a maldade não entra. É onde você colocará a mão, aonde você colocará a mão e a graça vai acontecer. Aonde você colocará a mão, o inimigo não vai prevalecer, ele vai cair por terra, ele vai sair em nome de Jesus. Por isso, irmão, eu venho te falar, se você tem um coração puro, o mal não entra. O coração puro, ele envolve quem? Anjos, arcanjos e serafins, para poder te envolver, para te proteger. Irmão, se você lembrar quando estava Daniel na cova dos leões, quando Daniel foi jogado, ou melhor, quando Isaac, Misaque e Abednego foram jogados na fornalha, a palavra diz assim, que Nabucodonosor fala assim:
eu não joguei só 3 ali dentro, por que tem 4? Porque, irmão, porque Deus ele envolve e manda anjos a todo tempo ao favor do nosso coração, porque Ele sabe e conhece o verdadeiro filho. Olha só, o seu nome já está escrito na palma da sua mão. Eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Olha o que Ele fala para as igrejas lá em Apocalipse. Ele fala, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. E Ele fala para Jeremias, hoje eu coloco as minhas palavras em sua boca. Então você vai ser canal de graça. Temos que ser canal de graça para todos. Não leve, irmão, não levemos para nós, para o nosso coração, a maldade. Não levemos para o nosso coração algo que vai nos ferir, mas levamos a graça de Deus, para que cada dia possamos ser luz aos nossos corações e ao coração daqueles que precisam. Levemos a paz a todos, irmãos, porque a maldade, ela vai cair por terra. O mal não prevalecerá. A palavra diz assim, que quando Jesus fala ao nosso coração, Ele diz assim, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Vamos orar e entregar a Deus o nosso coração. Amado Pai e soberano, diante da Tua palavra, essa grandeza de palavra que o Senhor nos trouxe, hoje eu quero, Senhor Jesus, que seja envolvido essas pessoas que vão acolher, que vão ouvir essa mensagem. Senhor, eu entrego a cada um dos seus filhos, Pai, que hoje, Pai, sofreram abandono, aqueles filhos que foram abandonados pelos pais, aqueles filhos que foram abandonados espiritualmente. Senhor, aqueles filhos que abandonaram, Senhor Jesus, somente a Ti, Senhor Jesus. Eu quero oferecer a cada um dos seus filhos, Pai, a cada um aqui dos seus filhos que foram abusados sexualmente, que foram estrupados, Senhor Jesus, aqueles filhos, Pai, que hoje em um casamento que tem um casamento de agressão, um casamento, Senhor Jesus, que ainda já não tem mais graça, Senhor, e eles são envolvidos, eles são encurralados, Pai. Aquelas pessoas que hoje eles querem mudanças, eles querem ter um casamento, um relacionamento com Deus, eles querem mudança, Pai. Eles foram agredidos fisicamente, eles foram agredidos verbalmente, eles foram agredidos com palavras, Pai, que hoje tem que cair por terra, para que seja quebrantado, para que seja limpo esse coração. Senhor, eu quero entregar, Senhor Jesus, esses seus filhos, Pai, para que o Senhor possa ser canal de graça na vida deles. Senhor, aquelas pessoas que estão com pressão psicológica, aquelas pessoas que estão vivendo momentos de ansiedade, pessoas que estão vivendo momentos de depressão, que pessoas que estão tentando ser mutiladas, pessoas que estão tentando auto-extermínio, Pai, porque eles não aceitam, Pai, o que aconteceu na vida deles. Senhor, eu quero entregar, Senhor Jesus, esses filhos. Eu não sei, Senhor Jesus, por que essa direção dessa oração, mas eu sei que o Senhor pode, Pai, fazer mudança, que essas pessoas se tornem hoje como criança, pessoas que possam se tornar semelhante à criança, de um coração puro, um coração envolvente, um coração sem maldade, um coração sem malícia, Pai, para que eles possam perdoar os seus irmãos, principalmente aquelas pessoas que foram abandonadas, Pai, pelos seus pais, abandonadas pela vida, abandonado hoje, Pai, aqueles homens que estão abandonados numa clínica de recuperação, aonde a família já desprezaram, a família já não quer mais, Pai, a saber da vida deles, mas o Senhor pode fazer ele homem e mulheres novas, cheias, repletas do Espírito Santo, porque o Senhor pode fazer o renovo na vida de cada um. Aquelas pessoas que tiveram abusos sexuais, aquelas pessoas que foram estupradas, Pai, Senhor, entra no coração de cada um dos seus filhos e faz nova todas as coisas nessa tarde. O Senhor pode mudar as histórias, aquele casamento que já não tem mais graça, aquele casamento frio, aquele casamento, Pai, que já não tem busca, já não tem amor, mas o Senhor pode, porque o Senhor é amor, o Senhor faz parte de todas as coisas. Então, Senhor Jesus, o Senhor nos amou primeiro, então o Senhor vai até essas pessoas que estão precisando de um renovo, principalmente aquelas pessoas que estão se separando, aquelas pessoas que só vivem em brigas, em guerras. Senhor, hoje essas pessoas já não estão aguentando mais, essas pessoas estão gritando socorro nessa tarde, essas pessoas precisam
de um renovo na sua vida. Então, Senhor Jesus, que as minhas palavras hoje, orando a Ti, Senhor, nessa tarde, ela possa ser canal de graça e chegar, Senhor Jesus, até Ti, Senhor, para que, Senhor, desça anjos, arcanjos, serafins, querubins. Vamos, Senhor Jesus, para essa luta, porque nós não podemos parar, Senhor Jesus. O nosso ID tem que ir além das fronteiras, além da onde aquelas paredes estão sendo bloqueadas, porque eu sei que o Senhor pode fazer. Então, Senhor Jesus, eu lhe clamo que cada um dos seus filhos deixe o poder e a glória do teu sangue entrar em cada casa, em cada brecha, em cada lugar, para a glória do teu santo nome, e que assim seja. Amém. Deixa Deus agir em seu coração nessa tarde. Receba a cura em nome de Jesus, porque é dele poder, a glória e a honra para todos sempre. Amém. Uma ótima tarde. Compartilha, já comenta que você conseguiu, que você aceitou Jesus na sua vida, porque Ele faz nova todas as coisas. Amém?